Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje vamos tentar um novo formato, tá? Qual é esse formato? Alguém sugeriu aqui no canal para que eu fizesse um momento de simulado, fizesse um simulado e fizesse uma correção comentada de um simulado. Então eu propus um simulado lá no curso Mandetta, onde eu dou aula, tá? Que foi o nosso primeiro simulado preparatório para PM. E aí os alunos sugeriram, né? Professor, faz um simulado comentado, porque daí o senhor possa comentar e a gente possa anotar aquilo que acertamos, aquilo que erramos, tá? E aí eu resolvi fazer isso aqui no canal, tá bom? Então eu vou fazer agora um comentário do simulado comentado. Se você quiser o simulado na íntegra, assim, com as questões de língua portuguesa, esse primeiro simulado nós fizemos com 15 questões, tá? Você escreve para mim e eu mando. Eu vou tentar colocar na descrição o simulado em PDF. Eu não garanto que eu vá conseguir, tá? Porque eu sou um imigrante digital, né, cara? Eu tô aqui na labuta, né? Sou um professor de 22 anos de sala de aula, então você imagina, velho. Muita coisa eu tenho que aprender na raça, tá? Então, se eu não conseguir, então você escreve meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui na descrição para você ter acesso ao simulado, você que quiser imprimir e ir rabiscando o simulado, acompanhando a aula pelo simulado, tá bom então? Bom, agora também é importante sempre dizer, tá? Se esse vídeo foi importante para você, deixa o seu like, compartilha, faz isso agora nesse momento, dá um pause, faz isso agora porque isso ajuda demais o vídeo a ganhar a devida, o canal ganhar a devida relevância e a língua portuguesa ganhar a devida relevância, que assim nós pretendemos, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo para todo mundo que está se preparando para a prova da PM aqui no Mato Grosso do Sul. Sempre lembrando que aqui no canal você encontra correções de provas. Então, a correção da prova da PM de São Paulo está aqui no canal. A correção da prova da PM de Mato Grosso está aqui no canal e a correção da prova da PM do Paraná também se encontra aqui no canal. Você encontra tudo aqui no canal Gramática Descomplicada. Outra coisa também, assim que a correção começar, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code. Esse QR Code é da minha chave Pix, tá bom? Caso o vídeo foi interessante para você, você gostou, quer contribuir com o canal, contribua com o canal. É você que patrocina, é você que garante, que proporciona o Gramática Descomplicada, tá bom? Faça doação de qualquer valor, tá aqui o Pix. Se você está assistindo esse vídeo do seu celular, não tem como você apontar o QR Code, não tem problema. Vou deixar aqui na descrição a minha chave Pix, tá bom? É o meu e-mail, é o prof.gscortez@gmail.com, para que você possa fazer a doação com o canal. É você que sustenta o Gramática Descomplicada. O Gramática Descomplicada só existe por causa de você, aluno, que está aí do outro lado, tá? Então lembra, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, vamos para a correção. Vamos lá? Eu tenho aqui um simulado que eu apliquei ali na Mandetta Concursos, tá? Volto a dizer. Se você quiser o simulado, eu disponibilizo, vou deixar aqui meu e-mail, ou então vou tentar deixar o PDF aqui na descrição. Bom, a maioria são provas, ou prova FAPEC, ou provas parecidas, similares com o que a FAPEC aplica, tá? Na sua grande maioria, provas de outros concursos públicos da FAPEC, tá bom? Esse primeiro simulado com 15 questões, tá bom? Então me acompanhe aqui. Leia atentamente o excerto do texto a seguir de Paulo Mendes Campos e responda as questões de 1 a 2. Aí eu aconselho sempre, vai ler o texto negativo, você vai ler o enunciado, tá? Diz assim, considerando a leitura desse fragmento, o tema central do texto, segundo o autor, então a gente vai procurar o tema central do texto, tá? Notem, alguns adjetivos, locuções adjetivos, orações adjetivas, foram selecionados do texto e estão ligados aos seus respectivos substantivos adjetivos, esses com valor conotativo, exceto, quer dizer, todas essas expressões adjetivas são conotativas. Ele quer uma que não seja, tá? Então, para tanto, a gente vai fazer a leitura do texto. Vamos lá, então? Diz assim, o amor acaba. O amor acaba numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois do teatro e silêncio.
acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar, e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema. Às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres. O amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir, nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta, do nada para o nada. Às vezes o amor acaba como se fosse melhor nunca ter existido, mas pode acabar com a doçura e esperança. Uma palavra muda ou articulada, e acaba o amor. Em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Por qualquer motivo o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares e em qualquer minuto o amor acaba. Né? Então o texto aqui de Paulo Mendes Campos. Aí vai ter a primeira pergunta, tá? Considerando a leitura do fragmento, o tema central do texto, segundo o autor, então uma questão de interpretação, tá? A finitude do amor de várias formas e por motivos diferentes? Muito boa, né? Muito boa. Se não for essa correta, a gente não sabe qual que é, né? Vamos ver, vamos ler o restante. O amor não acredita... Como é que é? O autor não acredita no amor. Não, ele acredita sim, porque ele acaba para depois ele recomeçar em qualquer lugar. Ele acredita sim. O autor expressa uma pequena desilusão. Uma? Várias desilusões. Parece que o amor dele acabou em vários lugares, não é verdade? O amor está vivendo uma grande desilusão. O autor está vivendo uma grande desilusão amorosa. Não. Ele viveu todas, parece, né? O autor nunca amou na vida. Não, ele sempre experimentou. Ele fala com experiência própria, tá? Então tá. Então a correta para nós aqui é a letra A, certo? Muito bem. 2. Alguns adjetivos ou locuções adjetivas foram selecionados do texto e estão ligados aos seus respectivos substantivos. Adjetivos esses com valor conotativo. É certo, quer dizer, todos são conotativos. Vamos lá? Engordurados. Vamos ver se a gente acha. Ó, depois o teatro acaba em cafés engordurados. Notem que o café pode ser engordurado ou os cafés, no caso, são os lugares, tá? Os lugares feios, engordurados, lugares mal limpos, lugares que não são tão chiques assim. Então, na verdade, a gente não sabe, né? É ambíguo, então é conotativo. A gente não sabe se é um café com gordura ou se é um lugar com gordura, um lugar mal limpo, um lugar que não fica limpo, tá? Notem que ela é conotativa. Então, a linguagem conotativa, de vezes, ela vai ser ambígua. Você vai poder entender uma coisa ou entender outra. Esse é um aspecto poético. Notem que é uma prosa poética, tá? Tá, de ouro. Vamos tentar achar o que é o de ouro, cara. Vamos lá. O que tá aqui, ó. Diferente dos parques de ouro onde começou a pulsar. Notem, né? Não, o café é engordurado porque é um lugar sujo. Diferente dos parques. Agora, não tem parque de ouro. Concorda comigo? Então, na verdade, ele está dando o valor ao lugar. Pô, afinal, começou num lugar legal. Pô, era um parque. E aí o parque vira de ouro, tá? Que vertem os crepúsculos. Vamos ver se a gente acha. Que vertem os crepúsculos. Vamos ver aqui. Que vertem os crepúsculos. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Tá aqui, ó. O amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos. Então, poeira do final do dia, né? Então, eu troco, é uma metonímia, tá? Eu troco o final do dia por vertem os crepúsculos, né? Onde os crepúsculos vertem. E a poeira verte nos crepúsculos. Quer dizer, uma imagem, né? Poeirenta e tal. É conotativo. E aí, de lua nova. Vamos ver de lua nova, onde é que tá? De lua nova. Então vamos lá. Às vezes não é tão fácil achar aqui. O cara não coloca a linha ainda, né? Que é para deixar mais difícil. O amor acaba numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova. Quer dizer, é um domingo sem lua, um domingo de lua nova. Então aqui não é conotativo, tá? Aqui é denotativo, tá bom? Porque pode ser um domingo de lua nova também. Qual que é o problema? Supostamente a gente achou. Muda. Vamos ver aqui? O que é muda? Vamos ver aqui. Ó,
mas pode acabar com doçura e esperança. Uma palavra muda ou articulada. Não é do verbo mudar, é uma palavra muda ou articulada. Quer dizer, às vezes até sem palavras, às vezes até só num olhar, é uma palavra muda ou articulada. E acaba o amor. Então, palavra muda, né? A gente tem uma antítese, a gente tem um paradoxo, né? Algo paradoxal, tá? Muito bem, então é conotativo. Todos lembram figuras de linguagem, todos são conotativos, com exceção da letra D, tá bom? Muito bem, porque o domingo pode ser de lua nova mesmo. E a gente tem um exercício para resolver, ou melhor, a gente tem um texto para resolver os exercícios 3 e 4. Então vamos lá? Só eu leio o enunciado, tá? A partir da leitura atenta dos versos, pode-se considerar que Luciano Serafim, que é o nosso autor, tá? Tá bom, então vamos dar uma olhada depois. Com base na leitura do poema, pode-se inferir que, de novo, tudo interpretação. Então vamos lá? Faz comigo. Diz assim: leia os versos do escritor sul-mato-grossense Luciano Serafim, publicados no livro Raiz Transeunte, e responda as questões 3 e 4. Ser mais pássaro, menos pedra, mais ponte, menos muro, mais rio, menos lago, mais canto, menos grito, mais gente, menos mito. Tá? Tá bom, então. A partir da leitura atenta dos versos, tá? Pode-se considerar que Luciano Serafim, letra A, apresenta falhas no trabalho com a linguagem. Não, é errado. Não. Brinca com diferentes estéticas apresentadas no jogo discursivo. Por que diferentes estéticas? Porque são diferentes imagens. Mais pássaro, menos pedra, tá? Por quê? Porque a gente vê o pássaro voando e aí vai lá a criança e dá uma pedrada, uma estilingada. É uma possível interpretação, tá? Não estou dizendo que é essa. Porque afinal é uma poesia, né, irmão? Então ela tem todo um caráter subjetivo que dá licença a várias interpretações. Por que menos pedra? Porque para você ser menos agressivo, menos violento. Para que acertar o bichinho de Deus, né? Tá bom, então. Mais ponte, menos muro. Então você vê a diferença? A ponte atravessa. Então eu poderia, por exemplo, dar um exemplo bonito, né? O México e os Estados Unidos questionam aquela questão, né? De colocar um muro para dividir a fronteira do México e Estados Unidos, e nós vivemos um momento tão bonito, né? Que é o final da construção da segunda ponte sobre o Rio Paraguai, que vai ligar sobre o Rio Paraná, perdão, que vai ligar o Brasil ao Paraguai, né? Lá em Foz do Iguaçu, a ponte está sendo concluída, e nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma ponte que está em início de construção, todas elas financiadas pela Itaipu Binacional, e a gente tem o quê? A gente tem mais ponte, né? E menos muro. Você está vendo? Então ele brinca, né? Com diferentes estéticas apresentadas no jogo do discurso. Por quê? Porque são diferentes ideias. E a gente vai devaneando nessas ideias, né? Mais ponte, menos muro, mais rio, menos lago. Porque o rio flui, o rio vai embora, o lago não, a água fica presa. Então, pra gente não ficar preso. Mais canto e menos grito. Então, o canto é bonito, o grito incomoda, é estridente, tá? E assim por diante, tá? Então, a letra B, ela é ótima, tá bom? Excelente. Ao empregar letras minúsculas no início dos versos, prejudicou a estética do poema? Claro que não. Então ele dá uma fluição, o poema fica fluido, parecendo que tudo pertence ao mesmo enunciado. Tá? Tá. Tem como único objetivo aproximar-se da linguagem de blogs. Não tem nada a ver. Tá? Não conseguiu estabelecer bem a relação entre linguagem e mensagem. Que é isso? Dá pra gente interpretar muito bem. Não. Então tá tudo errado. Tá? Muito bem. Vai pro 4. Com base na leitura do poema, pode-se inferir que... Tá, então a gente vai interpretar o poema. O poeta apenas tenta fazer um contraponto entre sonho e realidade. Não, não é essa a ideia. O poeta apenas expressa o sonho de uma vida possível. Não. O poeta expressa de forma implícita uma crítica à realidade social e política na qual vive. Tem crítica política? Claro que tem. Por quê? Porque daí as pessoas violentas, as pessoas que fazem divisões, que fazem acepções, tá? Não há elementos linguísticos que direcionam para uma inferência à crítica política. Não, assim. A crítica à questão política está explícita em todos os versos. Não, também não é. Então, é um comportamento do ser humano. Desvencilhar esse comportamento de política não dá. Mas, na verdade, é uma crítica ao ser humano como um todo, como a gente deve se comportar.
ser mais pássaro e ser menos pedra, tá? Aí você pode interpretar de várias maneiras também. Pedra no sentido de ser duro, pássaro no sentido de ser livre, e assim por diante. A pedra a gente só tira dali, ou melhor, ela só sai dali se alguém tirar, né? O pássaro não, o pássaro está livre para voar, né? Então tá. Agora a gente tem o exercício 5. O exercício 5 é baseado em Mia Couto. Foi uma prova FAPEC, tá? E eu gosto sempre, nos simulados, sempre evocar Mia Couto. Por quê? Porque é um dos mais premiados, tá? Escritores em língua portuguesa atualmente. Ele é um moçambicano, tá? É um biólogo de formação. E ele tem ganho, tá? Todos os prêmios em língua portuguesa, tá? Então, você nota que é uma escrita que puxa muito para o português de Portugal, porque o português de Portugal, a despeito da reforma ortográfica, ainda gosta desse C mudo, desse G mudo, tá? Mas é um escritor premiadíssimo, por isso que sempre eu gosto de colocar nos meus simulados e é algo que você que está estudando para o concurso público tem que ficar sempre atento, tá? Então, o texto é a saia amarrotada. O que nós vamos fazer? Vamos ler o enunciado primeiro, sempre, tá? A escrita de Mia Couto tem base em histórias de vida com discurso ideológico e social. Em suas narrativas estão inseridos os costumes moçambicanos, a cultura e outras noções linguísticas, tá? Outras noções, variações linguísticas. Considere a leitura do fragmento de A Saia Amarrotada, você está vendo aqui, né? É uma alma amarrotada, tá? É uma alma arrotada. E assinale a alternativa correta em relação à condição feminina, não é certo? Então, ele vai fazer uma afirmativa, a gente vai procurar. Na 6, em relação à linguagem empregada por Mia Couto, o fragmento A Saia Alma Arrotada pode-se afirmar quem? A gente vai dar uma olhada depois o que ele vai afirmar, tá? Para tanto, a gente vai agora ler o texto. Faz a leitura junto comigo? Vamos lá? Leia o fragmento do conto A Saia Amarrotada, do escritor moçambicano Mia Couto, e responda as questões 5 e 6. Na minha vila, a única vila do mundo, as mulheres sonhavam com vestidos novos para saírem, para serem abraçadas pela felicidade. A mim, quando me deram a saia de rodar, eu me tranquei em casa, mais que fechada, me apurei invisível, eternamente noturna. Nasci para a cozinha, pano e prato. Ensinaram-me tanta vergonha em sentir prazer que acabei sentindo prazer em ter vergonha. Belezas eram para as mulheres de fora, elas desencobriam as pernas para maravilhações. Estava tão habituada a não ter motivo que me enrolei no velho sofá. Olhei a janela e esperei que, como uma doença que passa, a noite passasse. No dia seguinte, as outras chegariam e me falariam do baile, das lembranças cheias de riso matreiro, e nem inveja sentiria, mais que o dia seguinte. Eu espero, né, pela vida seguinte, tá? Então, às vezes dá um probleminha aqui na digitação, né? Eu espero pela vida, mais que o dia seguinte, eu espero pela vida seguinte, tá? Tá bom, então. Então ele vai dizer o seguinte: a escrita de Mia Couto tem base em histórias de vida, com um discurso ideológico e social. Em suas narrativas estão inseridos os costumes moçambicanos, a cultura e outras noções, variações linguísticas. Considere a leitura do fragmento de A Saia Amarrotada e assinale a alternativa correta em relação à condição feminina, não é certo, tá? Então diz a primeira: a saia amarrotada apresenta uma mulher translocada, correto. Esquizofrênica. Não, né, cara? Você não pode afirmar isso daí, que a mulher está dando laudo para os caras agora. Não, larga a mão. A personagem não saía de casa porque não tinha o hábito de se socializar com outras pessoas. Por quê? Porque ela gostava de ficar fechada. Ela ficava fechada em si mesma, tá? Então, neste caso aqui, e ela nem sentia inveja, tá? De quando eles contavam as coisas. Ó, pode até ter outra melhor, mas a letra B está correta. Está explícito no fragmento que a personagem sentia vergonha do seu aspecto físico, por isso vivia... Não, ela sentia prazer em sentir vergonha, tá? Está explícito no excerto que o espaço onde os fatos descorrem é a zona rural. Não, é uma cidadezinha. É uma cidade pequena, tá? Mas não é um espaço rural.
A narrativa é feita por uma voz em terceira pessoa onisciente, tá? Não, eu tenho uma narrativa em primeira pessoa, tá errado? Então você tem que reconhecer as pessoas do discurso, tá? Errado, errado, errado. A correta letra B. 6. Em relação à linguagem empregada por Mia Couto no fragmento de A Saia Amarrotada, pode-se afirmar que o autor explorou abundantemente a modalidade padrão do português usado em Moçambique, que é igual ao português brasileiro. Não, na verdade ele se aproxima do português em Portugal. Tá? Mia Couto explorou a linguagem oral, reinventando uma escrita para o outro público. A marca da oralidade revela o cotidiano e a condição social da personagem. Por quê? Porque ela faz determinadas afirmações, né, que são simplórias, né? Então ele inventa palavras para isso, são maravilhações, tá? A letra B, ela é muito boa, tá? Olha a letra C. A linguagem explorada pelo autor nesse fragmento comprometeu a lógica da sequência narrativa. Não. A linguagem usada pelo autor está permeada de gírias. Não. Considerando o que é uma narrativa literária, existe a obrigatoriedade de um nível de linguagem predominantemente coloquial empregado na construção desse texto, tá? Considerando que é uma narrativa literária, existe a obrigatoriedade do nível de linguagem predominantemente. Não, não é obrigado. Ele pode também comunicar-se em linguagem formal, sem nenhum problema. Não é obrigatoriedade. Essa afirmativa está errada. De novo, outro texto. Então lembra, tá? Se você... Eu tenho aqui, não está aqui no meu canal, mas está na Mandetta Concursos, o canal da Mandetta, tá? A correção da última prova PM, a prova FAPEMS, em que praticamente toda questão tinha um texto. Então, por isso aqui eu coloquei vários textos para você interpretar. O que você vai fazer? Você vai ler o texto? Não, você vai ler o enunciado primeiro, porque a gente vai entender o que ele está pedindo, tá? Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre a tipologia. O que é uma tipologia? É o texto narrativo, é o texto expositivo, é o texto argumentativo, é o texto descritivo e é o texto injuntivo. São 5, tá? A gente vai tentar examiná-lo. E depois, na questão 8, a informação verdadeira sobre as relações de coesão, pronome, irmão. Então segura aí. Vai, faz a leitura comigo aqui. Guaibim-Pará conheceu o náufrago português Diogo Álvares em 1510, quando ele estava prestes a ser morto pelos nativos. Filha de um influente cacique tupinambá, a menina de 7 anos intercedeu pela vida do europeu, que achava ele ruivo, né? Achava ele bonito, apelidado pelos indígenas de Caramuru, homem de fogo, tá? 2 versões, tá? Uma porque ele deu um tiro com aquela pistolão, com aquela espingarda, né? Então, homem trovão, né? E pelo fato também dele ser ruivo, tá? Aí colocou o apelido dele de homem de fogo. O forasteiro acabou aceito pela tribo e adotou a tradição poligâmica, né? Que era a tradição, né, dos portugueses aqui vindos, né? Eles tinham mais de uma mulher, porque assim os índios também procediam. Uma das companheiras foi justamente sua salvadora, tá? Que aí primeiro ele se casa com Moema e depois ele se casa com Paraguaçu, tá? Em 1928, o casal cruzou o Atlântico rumo à França, onde ela foi batizada e recebeu o nome de Catarina do Brasil. Álvares, Diogo Álvares, né? Era parceiro de franceses contrabandistas de pau-brasil. De volta a Paraguaçu, atual território baiano, Catarina promoveu matrimônios entre nativos e brancos, o que evitava que seu povo fosse ainda mais dizimado, embora facilitasse a dominação cultural. Quando Álvares foi aprisionado por rivais portugueses, ela liderou tropas para resgatá-lo. Também patrocinou a construção da igreja e abadia de Nossa Senhora da Graça, em Salvador. Catarina de Paraguaçu entrou para a história como mãe do Brasil. A figura mais antiga, aqui tinha que ser separado, tá? A figura mais antiga da nação
e a primeira, tá? A figura mais antiga da nação, e a primeira brasileira a ser influência política após o descobrimento. Pelo menos essa versão oficial, que sempre tratou melhor indígenas que abriam mão de seus costumes. As outras, tá? Dependentes da tradição oral indígena, foram apagadas pela cruz e esquecidas pelo tempo, tá? Dossiê super interessante aqui, todo o procedimento, tá? Da extração, como numa prova FAPEC normalmente é feito, tá? Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre a tipologia textual. Predomina nos dois primeiros parágrafos a sequência descritiva, o último é essencialmente dissertativo, tá? Necessariamente não, né, cara? Porque todos eles têm um caráter informativo, tá? E tem um caráter de passar informação, tá? Então é uma sequência narrativa, ela não é necessariamente descritiva, tá? Até porque falta-nos aqui algumas aparências, né, da menina, né? Vamos lá, letra B. Sequências narrativas, porque está contando uma história, são predominantes nos dois primeiros parágrafos. O último é essencialmente argumentativo. Agora sim, elas são narrativos e o último, pelo menos, essa é a versão oficial, tá? Ele argumenta aqui. Cara, a letra B é ótima, tá? Letra B tá valendo. Letra C. Predominam nos dois primeiros parágrafos sequências narrativas. Ótimo. E o último é essencialmente injuntivo. Não. O que é um texto injuntivo? Aquele que dá ordem. Não tem nenhuma ordem aqui. Todo texto é estruturado na sequência dissertativa. Não. Expositivas. Expositivas talvez. Dissertativo não. Com discretas ocorrências de descritivos. Não. Todo texto é estruturado em sequências argumentativas, com discretas ocorrências de enunciados narrativos. É o contrário. Então ele é mais narrativo e depois, no último parágrafo, argumentativo. A resposta correta é a letra B. 8. A informação verdadeira sobre as relações de coesão estabelecidas no texto encontra-se, vamos lá, no último período do primeiro parágrafo. Você está vendo, cara? Você tem que achar o último período do primeiro parágrafo. O último período do primeiro parágrafo é esse aqui, ó. Esse é o último período do primeiro parágrafo. Note que o sua já está sublinhado, tá? Ele vai perguntar. No último período do primeiro parágrafo, o pronome sua retoma Guaibim-Pará. Então vamos lá? Vamos lá. Uma das suas companheiras foi justamente sua salvadora, tá? Então tá. Ele vai perguntar o seguinte. Estão suas relações de coesão estabelecidas no texto? Encontram-se as informações verdadeiras, tá? Então tá, vamos lá. Guaibim-Pará conheceu o náufrago português Diogo Alves em 1510, quando ele estava prestes a ser morto pelos nativos, tá? Tá bom, então. Diz assim, quando estava prestes para ser morto pelos nativos. Isso. Filha de um influente cacique tupinambá, a menina de 7 anos intercedeu pela vida do europeu, apelidado pelos indígenas de Caramuru, homem de fogo. O forasteiro acabou aceito pela tribo e adotou a tradição poligâmica. Uma das companheiras foi justamente sua salvadora, que é a nossa Guaibim-Pará, tá? Então, no último período do primeiro parágrafo, o pronome sua retoma Guaibim-Pará, sua salvadora, né? A salvadora dele, tá? Então, uma das suas companheiras foi justamente a sua salvadora, a salvadora do Caramuru, tá? Então, aqui é uma controvérsia, né? Tá no feminino, tá mostrando salvadora, mas na verdade sua é possessivo do Caramuru. Então, ele está retomando o Caramuru. Uma das companheiras foi justamente sua salvadora. A salvadora é Guaibim-Pará e o sua retoma Caramuru. O possessivo diz respeito a quem? O possessivo não é respeito a ela, o possessivo é respeito a ele, Caramuru, tá? Difícil, né, cara? Vai para a letra B. No terceiro período do segundo parágrafo, tá? Terceiro período do segundo parágrafo. Vamos ver? Segundo parágrafo, terceiro período. Você vai contar da letra maiúscula ao ponto final, tá? 1, 2, 3, tá? Tá aqui. O 3 termina aqui, tá? Então vamos lá.
No terceiro período do segundo parágrafo, o pronome seu retoma braços, tá? Olha só. De volta a Paraguaçu, atual território baiano, Catarina promoveu matrimônio entre nativos e brancos, o que evitava que seu povo, tá? O povo dela, Guaibim-Pará, o possessivo diz respeito a ela. Ele diz que retoma brancos. Não. O seu não retoma brancos. O seu povo, povo de quem? Esse possessivo diz respeito a quem? A nossa menina Guaibim-Pará, tá? Que a gente vai também chamar de Paraguaçu no livro Caramuru, tá? De Frei Santa Rita Durão. Seu povo fosse ainda mais dizimado. O seu diz respeito a Guarim-Pará, tá? Isso mesmo. Então também está errado, tá? Continuando, no terceiro parágrafo, em que sempre tratou, o pronome que retoma Catarina de Paraguaçu. Segundo parágrafo, tá? No terceiro parágrafo, que sempre tratou, tá? Então vamos lá? Que sempre tratou? Olha aqui, ó. Pelo menos essa é a versão oficial, que sempre tratou melhor indígena. Não, não foi a Guarim-Pará que tratou. Não foi a Paraguaçu. Foi a versão oficial que sempre tratou. Então ele está evocando versão oficial. Tá errado, cara. D. No terceiro parágrafo, outras refere-se à versão. Vamos ver? Vamos lá. Aqui. Pelo menos essa é a versão oficial, que sempre tratou melhor indígenas que abriram mão de seus costumes. As outras versões, tá? Dependentes da tradição oral, foram apagadas pela cruz, esquecidas pelo tempo. Então, as outras é o quê? A outra versão. Então, aqui o elemento referenciador está correto, cara, tá? Então, achamos a correta, a letra D. Difícil, né? No terceiro parágrafo, outras referem a indígena. Não, a gente já viu que outras se referem à versão. A letra E já está errada. De novo, texto para resolução de questões, tá? O que eu vou fazer? Vou ler o enunciado. No texto, a expressão que sintetiza os efeitos da revolução operada pela informática é. Então, alguém que sintetiza essa revolução operada pela informática. O outro é, a expressão revoluções não são sutis, indica, vamos ler o texto, vamos lá? A explosão dos computadores pessoais, as infovias, as grandes redes, a internet e a World Wide Web atropelaram o mundo, tornaram as leis antiquadas, reformularam a economia, reordenaram prioridades, redefiniram os locais de trabalho, desafiaram constituições, mudaram o conceito de realidade e obrigaram as pessoas a ficar sentadas durante longos períodos de tempo diante de telas de computador, enquanto o CD-ROM trabalha. Não há dúvida de que vivemos a revolução da informação e, diz o professor do MIT, Nicolas Negroponte, revoluções não são sutis. Vamos lá? No texto, a expressão que sintetiza os efeitos da revolução operada pela informática é atropela o mundo. Por quê? Porque é o primeiro elemento aqui. Então elas fazem tudo isso daqui, mas a primeira que sintetiza é atropelam o mundo. Supostamente a resposta é a letra A, porque é a primeira. Tornam as leis antiquadas? Não, tudo isso daqui são consequências do fato dela atropelar o mundo, tá? A expressão revoluções não são sutis indica a natureza efêmera das revoluções? Não. Indica o quê? Indica que a negação dos benefícios decorrentes das revoluções? Não. A natureza precária das revoluções? Não. O caráter radical das revoluções, porque revoluções não são sutis. Então elas vão arregaçar mesmo, né? Diz lá o 11. A palavra êxito recebeu acento por se tratar de uma proparoxítona. Nas alternativas a seguir, em que todas as palavras estão propositalmente grafadas sem acento, uma naturalmente não receberia acento, por não se tratar de uma proparoxítona assinália. Então aqui a gente tem a primeira, tá? A primeira é ínterim, tá? Então aqui eu vou ter um acento gráfico, tá? Então ela é ínterim. Aqui não é rúbrica, aqui é rubrica. Então achei aquela que não é proparoxítona, tá? Muito bem. Olha a outra aqui. Eu tenho
recôndito, tá? Então o correto seria recôndito com acento. Arquétipo, então aqui também outra proparoxítona. E aqui é lúgubre, tá? Em lúgubre, ela é uma outra proparoxítona. Então a correta é a letra B, tá? Vai para outra aqui. Número 12. Número 12 está assim, ó. Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada por regra distinta das demais. Vamos tentar? Instruídas. Instruídas é hiato. Transparência é paroxítona terminada em ditongo. Remuneratório é paroxítona terminada em ditongo crescente. Judiciário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Mistério, paroxítona terminada em ditongo crescente. Fechou? Todo mundo é acentuado porque tem ditongo crescente. A única que é diferente é a letra A. Olha 13. Com as novas regras ortográficas, a duplicação do RRSS só deve ocorrer na seguinte palavra. Vamos lá? Porta-retrato. Errado. Porque porta-retrato, cara, ele tem que ser escrito assim, ó. Porta-retrato, tá? Por quê? Porque é um hífen que separa dois vocábulos. O porta é verbo, tá? Então, neste caso, porta-retrato tem que ser separado, você não dobra o R. Você só vai dobrar o R quando você tiver um prefixo e ele terminar em vogal, que é o caso de correligionário. Correligionário está corretamente grafado a despeito do nosso... Ah, tá. Ele não está reconhecendo porque está sem um espaço aqui, ó. Pronto, ele reconheceu. Viu? Então, a correta é a letra B. Por quê? Porque o prefixo co termina em vogal e a palavra começa em R. Aí você dobra o R. Mestre-sala, mesmo procedimento do porta-retrato. Errado. O correto é mestre, hífen, sala. Por quê? Porque a gente tem aqui um hífen vocabular, tá? Deixa eu separar aqui certinho aqui. Isso, vamos continuar errado, né? Aqui, super rápido. No caso, o que é a diferença aqui? Aqui eu tenho um prefixo terminou em consoante e aí eu tenho uma palavra que começa na mesma consoante, tá? Então, no caso aqui, super rápido, quando a gente tem um encontro de duas consoantes, a gente não pode deixar junto, a gente tem que separar por hífen. E mesmo procedimento para hiper, tá? Hiper reacionário, porque a palavra, o prefixo terminou numa consoante e a palavra começou na mesma consoante. Reacionário, tá? É assim que se escreve, seria o correto. O único correto aqui é correligionário. 14. Duas palavras que não pertencem à mesma família por não possuírem o mesmo radical são. Então dá uma olhada aqui. Hema, de hemácia, e anemia, tudo diz respeito a sangue, tá? Então, por isso que é hemo, tá? Hemograma, hemo, tá? É anemia, emia. Por quê? Porque ele não tem hemácia, ele não tem sangue, tá? Então, tudo aqui diz respeito a sangue. Então, ele quer um que não esteja correto. Decapitar e capital é cabeça, tá? Então, chama-se capital por quê? Porque o cara tinha um dinheiro, que era o dinheiro cabeça, que ele não mexia, e aí ele tinha um dinheiro que ele poderia mexer. Por isso que é capital, ganha o nome de capital, tá? Decapitar é tirar a cabeça. Então, eles têm o mesmo radical. Catedral e cátedra. Cátedra e catedral, todos eles têm o mesmo radical, que é cátedra. Cátedra, tá? Então, é o mesmo radical. O que é uma catedral? É onde se fala na cátedra, tá? Aqui, animismo e desanimado. Então, vem de ânimo, tá? Então, ele vem de ânimo. Então, ânimo é o animismo e o desânimo. Não tem ânimo, animismo, ausência de ânimo. Todo mundo ânimo. E pasmem vocês, depredar não tem nada a ver com pedra, tá? Depredar tem lá a sua origem no seu latim, que não tem absolutamente nada a ver com pedra. Como é que você sabe disso? Cara, tem que estudar a origem das palavras, a etimologia das palavras, tá? É outra raiz, depredação, depredar, não tem nada a ver com pedra, tá?
15. Os vocábulos abaixo foram retirados dos 2 textos desta prova. Aquele cujo... Não, meu texto não coloquei aqui. Aquele cujo elemento sublinhado tem valor corretamente indicado é... Então vamos lá? Autorregulamentação. A gente está falando que o auto é verdadeiro. Mentira. O auto, cara, ele vai ser a si mesmo, tá? Isso é o valor do auto. A si mesmo. Não vai caber aqui. A si mesmo, tá? Então o valor do auto é a si mesmo. Então, quando você fala alguma coisa e se dirige a si mesmo, é o auto. É por isso que é autorretrato. Você tira a foto de si mesmo. Então, a si mesmo, tá? É indireto dentro de. Errado. Tem o in, que é dentro, que é o caso de injetar. Neste caso aqui é negação. É aquele que não é direto, tá? Indireto. Transformação é tempo? Não, transformação não é tempo, cara. Transformação, o trans é de mutação, é movimento, tá? Movimento. Ih, não vai caber. Então vou ficar só com movimento, tá? Então o único significado aceitável aqui, movimento, tá? Não tem nada a ver com tempo. Diagnóstico, através de. O dia é através. Então, ele só vai falar alguma coisa através daquilo que ele pode dizer, tá? Supostamente, o correto é a letra. Aí você fala pra mim, isso é só por Deus aqui. Cara, é isso aí mesmo, é estudar, cara. Super microscópio, não é preço. Super é bastante, muito, né? Muito, vários, muito, bastante, tá? Super microscópio. Super, tá? Super. Então, no caso aqui, o único correto é o diagnóstico. Dia, através, né? Lembra? Diagonal, através. Diagnóstico, através de. Certo? Chegamos ao fim, à correção do simulado. Vou tentar deixar disponível. Se não, você escreve no e-mail, eu posso mandar o simulado para você sem nenhum problema. Você acabou de assistir a esse episódio especial, que é uma correção de simulado, tá bom? Se foi útil para você, por gentileza, compartilhe o vídeo, tá? Compartilhe com mais pessoas, isso ajuda bastante o canal a ganhar devida relevância. Outra coisa, se você gostou do vídeo, deixa aqui pelo menos um obrigado aqui, digita alguma coisa no comentário, sabe por quê? Porque isso também ajuda o canal a ganhar relevância, tá bom? Então, e claro, não esquece de deixar o seu like, tá bom então? Então, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.